a minha mãe me fazia pedir perdão pra ela por eu ter nascido. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 14 anos e quando ela me ganhou, ela quase morreu. Minha avó já me contou essa história, o meu pai também, que ela teve um problema, parece que não parou de sangrar, sabe? Teve uma hemorragia e acabou tendo que tirar o útero, ainda bem, porque assim ela não conseguiu se reproduzir de novo, né? Já basta eu ter sofrido tudo que eu sofri na mão dela. Então, eu não sei se tudo que eu passei na mão da minha mãe foi por causa da idade que ela me teve, ou pelo fato dela ter quase morrido, ou simplesmente por ela não ter caráter, não ter sentimento, eu não sei. Eu sei que quando eu nasci, ela morava com o meu pai. Meu pai tinha um barracãozinho no qual eu cresci e aí não deu certo, eles se separaram. Meu pai saiu de casa e ela ficou morando no barracãozinho, né? O meu pai deu o barracãozinho pra minha mãe, não quis saber de nada. Enfim. A minha mãe, ela nunca me deu um sorriso. A minha mãe, ela sempre me tratou na grosseria, carrasca, me batendo, gritando comigo, me culpando por tudo de errado que tinha dado na vida dela. E eu lembro que, eu acho que com 6 anos, sabe, que eu comecei a ter recordação, a minha mãe, além de tudo, além de me bater, além de me agredir verbalmente, de não me dar um carinho de mãe, ela começou a sair de casa e a me deixar sozinha. E muitas das vezes, quando ela já ia sair, ela me batia e ela falava assim pra mim que ela tava me batendo pra eu não contar pra ninguém. E que se eu contasse pra alguém que ela tinha saído, tinha me deixado sozinha, ia ser outra taca que eu ia levar. E assim, muitas das vezes que a minha mãe saía, ela passava noite, ela passava 2 noites fora de casa. E eu com 6, 7 anos ficava sozinha. E aí eu lembro que eu ia tentar cozinhar. E quando eu era bem novinha, eu queimava, sabe? Eu queimava muitas vezes. Queimava a barriga, queimava o braço, até porque o fogão era alto e eu era muito pequena. E aí teve um dia, se não me engano, eu tava com os meus 8 anos de idade. A minha mãe saiu. Só que antes dela sair, ela me passou uma missão. Era praticamente pra eu dar uma faxina na casa, porque era pra lavar tudo, era pra lavar a geladeira, era pra jogar uma água nas janelas, então era pra faxinar tudo. E ela falou assim pra mim que se quando ela chegasse, não tivesse pronto, não tivesse limpo, ela ia me dar uma taca. E aí ela saiu e eu comecei a limpar tudo. Só que nisso, a minha avó chegou e a minha mãe não estava em casa. E pelo fato de eu estar limpando tudo, a minha avó ficou esperando, coisa que ela não fazia. E a minha avó esperando, esperando, e nada a minha mãe chegar, e passou horas e horas. E quando a minha mãe chegou, a minha avó ainda estava esperando ela, a minha avó acabou com a raça da minha mãe. Ela não bateu. Mas o que ela xingou, o que ela brigou com a minha mãe. E eu lembro que ela falava pra minha mãe assim que ia denunciá-la pro conselho tutelar. E várias vezes a minha avó me pedia, né, pra minha mãe deixar eu ir morar com ela. E a minha mãe não deixava. E a minha avó falou assim, a partir de hoje eu vou vir aqui todo dia. Se você não estiver aqui, eu vou chamar o conselho tutelar. Quando a minha avó foi embora, a minha mãe pegou um fio de extensão, que foi a primeira coisa que ela viu pela frente, mas ela me bateu tanto, 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 que eu lembro que quando ela terminou, eu fiquei assim, desfalecendo, sabe? Como se eu realmente fosse desmaiar. E enquanto ela me batia, ela falava assim pra mim que eu tinha acabado com a vida dela. Que por minha culpa, ela tinha deixado a escola, por minha culpa, ela tinha deixado as amigas, deixado de sair pra festa. E ela falava assim pra mim, pede perdão por ter acabado com a minha vida. E eu ainda falava, me perdoa, mãe, por ter acabado com a sua vida. E ela me batia, pede perdão, pede perdão. E eu pedindo perdão várias vezes, sabe? Até que por fim, como eu falei, eu já tava assim, completamente sem força. E isso não foi a primeira e nem a última vez que aconteceu, tá? Todas as vezes que a minha mãe ia me bater, ela surtava dessa forma. E todas as vezes ela me fazia pedir perdão pra ela. Só que como a minha avó tinha aparecido nesse dia, ela, nos próximos dias, ela ficou saindo de casa todo dia comigo. Todo dia ela saía, a gente passava praticamente o dia inteiro fora. Pra quê? Pra dar tempo das marcas que ela tinha deixado em mim sumir, né? Pra minha avó não ver o que ela tinha feito comigo. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu pedi pra minha mãe pra ela deixar eu morar com a minha avó.
né? Porque a minha avó ela não sabia de tudo que ia acontecer. Até porque quando eu era pequenininha, a minha avó ela sempre comprou muita roupa, calçado, coisinha de cabelo. E a minha mãe, ela andava comigo extremamente arrumadinha. Então, assim, as pessoas que me via com a minha mãe tinham certeza que a minha mãe era uma ótima mãe. Que ela cuidava super bem de mim. Só que dentro de casa só nós duas, não era desse jeito, né? Então, com 14 anos, eu comecei a pedir à minha mãe para deixar eu morar com a minha avó, só que a minha mãe não deixava. Então, eu cheguei na minha avó e pedi para ela se eu podia morar com ela. E a minha avó deixou. Então, o que que eu fiz? Eu peguei as minhas coisas, sem falar nada com a minha mãe, e eu fui morar com a minha avó. E a minha mãe, ela não podia simplesmente chegar na casa da minha avó e, né, me esculhambar e me levar na marra para morar com ela, para voltar a morar com ela. Então, o que que a minha mãe começou a fazer comigo? Chantagem emocional. A minha mãe ia me ver e ela falava assim pra mim que ela tava doente, que desde que eu tinha saído de casa, que ela não conseguia comer mais, que ela não conseguia dormir, que ela tava só doente, que direto ela tinha que ir no hospital. E aí ela começou a falar assim pra mim que se eu não voltasse pra casa, ela ia e a culpa ia ser minha. E eu comecei a me sentir culpada, porque querendo ou não, a gente desenvolve uma dependência. Então eu peguei as minhas coisinhas e voltei pra casa. Pra você ter uma noção, a minha mãe sempre fumou. E assim, a minha mãe, ela era uma encostada, sabe? Nessa época, minha mãe, ela era encostada. Na verdade, até hoje, minha mãe é uma encostada quando ela pode. E ela vivia assim, ela morava sozinha, mas quem sustentava ela era a minha avó e o meu pai. A minha avó dava a compra e o meu pai pagava água, energia, essas coisas. Até que meu pai casou de novo e a mulher cortou, né? E a minha mãe, ela fumava. Só que cigarro, a minha avó não bancava. A minha avó sempre falou pra ela que se ela quisesse, pro vício dela, ela tinha que trabalhar e manter. Então, o que que a minha mãe fez? Quando eu tinha 14 anos, ela me ensinou a fumar. E ela insistiu pra eu fumar até que eu fiquei dependente. Por quê? Pra minha mãe, a minha avó não dava cigarro, mas pra mim, a minha avó dava. Então, a minha mãe me usava pra, de quebra, conseguir fumar também. Pra vocês verem o nível de mãe que ela sempre foi pra mim. Eu só consegui me livrar da minha mãe quando eu conheci o meu marido. Porque quando a gente começou a namorar e a minha mãe só aceitava porque, querendo ou não, ele acabava ajudando a gente, era uma carne que ele levava, era uma verdura que ele levava, era um cigarro que ele comprava, então só por isso que a minha mãe aceitava, ele começou a conviver e ele começou a ver de perto o jeito que a minha mãe me tratava. E ele lutou, até que ele conseguiu me tirar da casa da minha mãe e me levar para morar na casa dele. Na época, era também com a mãe e com o pai dele, mas, gente, não tem nem comparação. E ainda assim, eu me sentia culpada, porque eu pensava assim, eu deixei a minha mãe precisando de mim, né? Eu tô aqui no bem bom, tô vivendo bem, enquanto a minha mãe tá lá. Então, foi preciso muita conversa, muita ajuda. Meu marido, ele lutou comigo muito tempo para eu aceitar ir na psicóloga, fazer uma terapia, para eu conseguir, sabe, quebrar essa dependência emocional que eu tinha pela minha mãe, que não me fazia bem, pelo contrário, me fazia ficar à mercê da manipulação dela. Então, olha, quando eu escuto falar sobre mãe narcisista, e eu só fui entender isso muitos anos depois, e entender que é o caso da minha mãe, eu chego a arrepiar, sabe? Porque não é fácil conviver com uma pessoa narcisista. E graças a Deus, igual eu falo, dos males o menor. Pelo menos reproduzir mais, a minha mãe não conseguiu. Porque de vez em quando eu ainda via ela reclamar, ela chorar, que ela queria ter mais filho, principalmente quando ela casou de novo. E aí eu fico pensando, ter mais filho pra quê, né? De certo, ela queria colocar outra criança no mundo pra fazer tudo que fez comigo, né? Porque pra que ela ia querer outro filho? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu posso não ser a melhor mãe do mundo, mas quando eu escuto histórias assim, é uma revolta que dá, né? Porque eu acho, eu não, isso é natural da mãe. Ela quer dar o melhor pro filho, né? A gente tem até aquele defeito de, eu quero dar pro meu filho aquilo que eu não tive, porque isso aí pra mim acaba estragando a criança, que foi no meu caso que eu criei os meus filhos assim. Então, assim, o normal de uma mãe é querer dar o melhor pro filho. Então não entra na minha cabeça uma mãe que odeia o filho, uma mãe que quer punir o filho pelo fato dela ter sido mãe, porque na minha cabeça é o caso dessa mãe, né?
Então, assim, é revoltante. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação. Curte, comenta, compartilha, porque assim cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão, fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.